Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã, Grupo dos Jungianos Brasil, Clínica Social Jung Brasil, Gerência de Saúde Mental de Goiânia, Secretaria Municipal de Saúde. E o tema de hoje é um tema muito legal da área de saúde mental. Desculpa, muito legal, gente, mas é o vulgo e velho surto. Porque que de repente, do nada, alguém chuta o zelador no prédio. Que nem nós assistimos uma cena triste aqui em Goiás, um jovem de 23 anos, a mamãe não quis comprar lanche para ele botou fogo na casa. Isso motiva, né? Mamãe não quis me dar lanche, eu vou botar fogo na casa, né? Por que que as pessoas entram em grandes crises psicológicas, psiquiátricas, perdem o juízo, perdem noção da realidade? Gente, botar fogo na própria casa. Pensa se a pessoa está com juízo no lugar. Pensa o que aconteceu. Por que que o tio Zé está chutando o porteiro lá do prédio, ou brigando com os vizinhos 7 horas da manhã, porque o vizinho estacionou o carro dele torto, né? O surto, né? Que são, na verdade, as grandes crises psicológicas e psiquiátricas. Como a gente pode evitar? O que acontece? O que conduz uma pessoa a surtar? Esse é o tema de hoje. Com a gente está a nossa professora, analista Rita Pinotti, do Instituto Jungiano do Paraná. Olá, professora. Bom dia, Jorge. Bom dia, Léo. Quase analista, tá? Ainda não. Senão eu surto aqui. Tá. Eu surto dizendo que eu sou analista. Surtar não, pelo amor de Deus, hoje não, tá? Com a gente está o professor Léo Tondato, né, da Clínica Social de São Paulo. Bom dia, pessoal. Bom ele dia. soltou o cabelo, Jorge. Ele soltou o cabelo, Jorge. Se prepare. Estou soltando. Eu estou com medo disso. Mas eu queria começar a nossa live questionando, gente, né? Porque o que mais, se a gente for estudar Machado de Assis, né, como a doutora Renise da Silveira diria, o maior psiquiatra que o Brasil já teve, né, o Machado de Assis, em quase toda a sua obra, deu muita vazão à loucura, em especial a pessoas, a personagens que surtavam, que saíam da realidade, que cometiam a boa e velha loucura, né? Que é um processo de repente, se dedicar a algo que não tem coerência nem lógica alguma. Não é à toa que a gente chama de loucura, né? E hoje em dia isso está muito consagrado, né? Você liga noticiário, né? A gente vai passando aí pelos noticiários, a gente vê a primeira-dama de Goiás, num partido conservador, com a sua personal trainer na China, detalhe, conservadora, a família tradicional brasileira, né? Num país comunista, tirando a fotinha do lado da estátua do Mao Tse Tung. Eu acho isso tão bonitinho, né? E aí eu queria começar a nossa live questionando e mostrando, inclusive, os dois tipos, né, muito comuns de surto. Tem o surto de idiotia, que a pessoa vai ter, é do Partido Conservador, eu acho isso tão bonitinho, né? Tirando a foto da estátua, do lado da estátua do Mao Tse Tung, né? Vamos começar por aí, né? O que tem de gente, Rita, fazendo grandes asneiras na vida sem se dar conta, replicando atitudes idiotas, indo contra a sua própria ideologia, uma coisa tão fenomenal. Você percebe muito isso acontecendo, Rita? Sim. O termo que a gente usa, as pessoas não têm noção, né? É essa sensação que dá. As pessoas não têm noção do que elas estão fazendo. Não têm noção da responsabilidade dos atos delas. Isso eu acho uma coisa muito perigosa, né? As pessoas, como se elas não percebessem que os atos delas têm um alcance muito grande, né? E essa discrepância do discurso e do ato, né? E do comportamento. Então, é uma discrepância muito grande, uma falta de noção muito grande em todos
os níveis, em todos os sentidos. Você está falando de questões de figuras públicas, né? Você vê isso em qualquer nível. As pessoas falam uma coisa, falam outra e não têm noção. O que é não ter noção, se a gente for pensar? É não ter rumo. As pessoas não têm rumo, não têm um norte. E aí, Rita, fica muito evidente que tem uma falha de identidade. Eu acho que você pode até, num momento desses, até, se bem que eu ia me negar a tirar foto tem tanta coisa legal na China, tirar foto do lado da estátua do Mao Tse Tung, eu me recuso, sabe? Né? Acho que tem tanta coisa, né? Cidade proibida. Se for coerente com a tua ideologia política, por que não, né? Ok, mas esse é o problema, né? Cadê a coerência? Que acho que é isso que a gente está discutindo, saindo da primeira-dama de Goiás e pegando a questão. E o que me assusta é que a pessoa ainda faz foto, faz caras e bocas. Né? Não basta fazer grandes asneiras, tem que postar na rede. Oi, sim, família tradicional brasileira, um abraço! E aí, Léo? Concordo com o que vocês falaram e ainda estava pensando um pouco, né? Como o Hillman fala, paranoia é uma doença do sentido, né? O que você quer dizer com isso? Está falando comigo? É para mim isso que você está falando? Jamais, Rita, não, nunca. Como? Nós não vamos brigar aqui, não surta, não. Faz favor, gente, pelo amor de Deus. E as pessoas estão surtadas, né? E eu já vou trazer seu amigão, Jorge, de cara. Manda, quem deles? Tá, já vou trazer um brother seu, ele falou que tá no próximo Pela Vida para separar uma cachaça com ele que ele quer tomar com você, viu? Fechou. Dionísio. Adoro, chegado, brother. Tivemos um rolê sexta-feira, eu não posso contar aqui em público o que a gente fez, que ia pegar muito mal. Porque você é coerente, Jorge. Mas aqui foi da hora, viu? Eu tô com as pernas bambas até agora, viu, Dionísio? Vamos embora de novo. Eu recebi fotos desse rolê, viu? Rapaz, que medo. Ai, foi mais atentado que a farofa da GG, tá? Eu acho que tem uma diferença quando a gente vai olhar para o Dionísio, estudar essa questão dionisíaca, até na própria loucura, que existe, o Dionísio é também um deus do êxtase, né? E também vai presidir a loucura divina, aquele instante de quase loucura onde existe uma ação criativa. A euforia sagrada, né? Exato. Mas eu acho que também tem um outro lado que pode estar aí também ligado, né, ao surto, que é o lado dionisíaco do desmembramento. Né? E aqui você está me puxando uma questão, Léo, muito importante, que a gente está falando de uma ruptura de identidade, a fragmentação do ego, que acaba invariavelmente gerando uma invasão de forças do inconsciente destrutivas e fazem a pessoa fazer grandes atrocidades sem sequer perceber que ela fez isso. Quando ela percebe que ela já postou a foto do Mao Tse Tung, que todo mundo começou a dar risada da primeira-dama, já é tarde. Né? E aí? Exato. Né? E aí já foi, a pessoa não se percebe, né? Eu acho que, ou não percebe o contexto. Né? Pois é, e aí onde eu bato muito na tecla que os grandes dilemas da saúde mental têm a ver com identidade. Uhum. Como é que você não se percebe, ou pior do que isso, né? Como é que você desfoca a sua percepção para não perceber o contexto? Uhum. Que é um problema de ego. É uma inflação de ego, né? Também tem outro lado, que na vaidade a pessoa acha que qualquer coisa que ela fizer está bem na fita. Mas tem aqui uma distorção, a coisa não está funcionando direito. Isso. Ela não está... Né? O Dionísio tomou todas, o bicho já não está, né? Ele já não está vendo coisa com coisa, né? Mas trupica, mas não cai, né? Tudo bem. Vem aqui, Dionísio, eu só vou pedir uma coisa.
Não pede pra loira me dar banho de novo, não, que aquele negócio não prestou, viu? Não, e esse desmembramento, né, essa despersonalização, a gente percebe, né? E muitas vezes a pessoa demora muito entre aspas, né, como a gente fala no popular, a cair em si, e se ela cai em si, porque ela também pode vir a afirmar e a reafirmar ainda essa condição despersonalizada. Que é o mais grave, que é quando a pessoa faz as grandes cagadas na vida, achando que tá bonito na foto, né? Tá, e tem gente que ainda vai até pro tribunal do júri achando que ele ainda tinha razão, né? E a pessoa esquece de uma coisa, o ridículo também chama atenção. Ok, quando é divertido, eu concordo. Tanto é que a gente faz palhaçada, quem tem senso de humor, né? Que os cartunistas, os humoristas, até aí, mas nenhum deles. Léo, o que me chama atenção, Rita, é que tem uma diferença porque eles não perdem a identidade. Né? Ele não é hilário, ele sabe quem ele é, ele continua sendo quem ele é. O humor ali tem um trabalho, vira até uma profissão, né? Que brinca também com os absurdos da vida. Né? Mas você não percebe a pessoa despersonalizando, perdendo a identidade dela. Porque eu não sei, eu sempre tendo a olhar, né, Jorge, para essa questão, quando o Léo fala de desmembramento, desmembramento do quê? Né? Essa psique está desmembrada, ela não está conectada, ela não está colada. Ela não está colada, ou está colada com cuspe, né? Qualquer coisa vem e desestrutura tudo, porque não existe um relacionamento saudável, fora as questões bioquímicas, né? Não vamos entrar por aí. Não existe um relacionamento saudável com as questões do inconsciente, a pessoa é totalmente voltada para fora. Totalmente voltada para fora. Aí é curioso, Rita, que a pessoa se diz conservadora, está no Partido Conservador, não sabe quem é Mao Tse Tung, não sabe o que foi o comunismo. É tão bonitinho, sabe? Você falar. Do mundo, sem noção do mundo, né? Sem noção de quem é. Pois é, do que fez, né? Sabe, o impacto do maoísmo na China, que foi muito negativo, a tirania, né? Uma coisa esquisita. A pessoa vai lá tirar foto jogando beijo pro mundo. Né? Eu acho tão nonsense, né, cara? Tão fora da realidade. De um outro lado, a gente vê até uma certa tristeza de ter que assistir essas cenas. Quando o rapaz, porque a mamãe não comprou lanche, põe fogo na própria casa. Para falar, cara, né? Porque aqui são dois tipos de surto. Isso. O surto de idiotia e o surto de agressividade, que é um dos que mais impacta na nossa civilização. Né? Tem a pessoa que faz aquela grande cagada por burrice, por não se dar conta que quem foi Mao Tse Tung, né? E a pessoa que faz essa atrocidade também na raiva, na força do ódio, botando fogo na própria casa. É porque a mamãe não comprou lanche, é tão bonitinho, né, não, Léo? Eu tinha fechado aqui. Pois é, né? A Rita falou muito bem, acho que é colado às vezes a cuspe mesmo, né, Rita? Cola de farinha. Exato, porque assim, quando a gente vai perceber, olhar, analisar essas bases e esse ego se tornam tão frágeis que parece que vai ali quebrar na nossa frente, né? Porque eu acho que ele é feito, se a gente não tem essa conexão com esse mundo interior, a impressão que eu tenho é que essa estrutura é feita de gás hélio, né? Ela está voltada para fora, então ela só infla, e daí o tombo tem que ser proporcional, né? A queda da energia psíquica tem que ser proporcional a essa inflação. Então, a impressão que eu tenho é que a gente que vive só voltada para fora e recebendo estímulos de fora, e é um espelho só, né? Ela reflete aquilo que ela reflete e não tem questionamento, mas, bom, mas será que eu estou fazendo certo? Tudo bem, você errar, mas né, a gente erra, todo mundo erra, mas a questão é o questionamento do que você está fazendo. Não, tem que expor.
Rita, aqui a gente tem um problema na atualidade, que é a boa e velha consciência, né? E que exigiria, dentro do caminho da individuação, uma segunda palavra mágica chamada coerência. Você vê que em momento algum que a gente fala contra princípios e ideais, a pessoa pode ser conservadora e está tudo certo, sabe? Está tudo legal, desde que ela seja coerente. Porque o que a gente está trazendo aqui não é um problema nosso, do Instituto da Realidade, é uma gafe pública que foi para os meios de comunicação. Sabe, a galera fica até horrorizada, falando, não, meu Deus, ela não fez isso. Mas daí a gente até pensa numa outra coisa, né, da incompetência do pessoal que assessora, né, porque esse tipo Também, de coisa também, né? Então, também. Daí para baixo. Mas eles levaram o dentista, eles levaram a personal trainer. É só gente muito qualificada, gente. É só la creme de la creme, gente. A galera não tá nem aí. Só que é complicado isso, né, gente? Porque a gente está falando de um mico coletivo. Tá, e daí é uma outra coisa que eu sempre falo, e eu não gosto de falar, mas infelizmente cada vez mais é verdade. Todo mundo foi eleito. Isso é assustador, porque eles, na realidade, esse tipo de comportamento que eu não vi, ele representa alguém que elegeu. Né? E que se a pessoa tivesse coerente dentro da ideologia dela, tivesse mais ou menos, estava tudo certo. Né? Porque temos aí personalidades da direita que tem coerência, que estão fazendo, do centro, da esquerda. Né? O que a gente questiona muito é como a pessoa perde o senso da realidade, né? Como ela perde a mão daquilo que ela está fazendo, faz uma atrocidade e posta na rede social, né, Léo? Não basta fazer, tem que mostrar, né? Exato, né? E ainda depois que posta, ainda manda divulgar, replicar nas redes. Aí você fala, não. Acho que é bonito fazer feio. E isso tem aquela máxima do direito, que o pessoal fala, não produza provas contra você mesmo. A gente tem assistido, né, todos os dias, né, a imprensa é generosa. Eu falo que tem dia que está difícil não ser humorista no Brasil, porque a piada pronta todo dia. Né, a galera faz feio e ainda dá aquela reboladinha para falar, eu fiz essa merda, né? Uhum, E aí, uhum. Exato. eu poderia falar dentro disso, até provocando você como mitólogo, que o Dionísio gosta de chegar chegando. Que eu estou imaginando aquele cortejo dele, aquela bacante, quando chegava, não devia chegar muito de boa, não, né? Ia ser uma escola de samba falando, e aí, galera, botar o frevo aqui para moer. Não, aquele carnaval, aquela música estrondosa, né? Pagando mamilo direito, sexy sem ser vulgar, é a bolinha escorrendo da cueca, enfim, tô brincando um pouco, mas é isso, chega chegando mesmo, né? É igual essas forças, né? Elas chegam na psique chegando mesmo. Essa alegoria que você trouxe, Jorge, do cortejo de Dionísio, Bacantes, é como esses deuses, né, irrompem na consciência. Como esses deuses irrompem, né, na psique, tá? E eu vou trazer mais uma convidada para a roda. Bora. Também. Jorge, ela falou que faz tempo que você não manda WhatsApp para ela, que ela tá com saudades, viu? Lá vem. Tá? Ficou magoada com você. Oh, meu Deus, não fica não, gata, cheiro. Tá? Mas eu vou trazer uma deusa de uma mitologia pré-colombiana hoje também. Mas ele é muito chique, isso. Que é uma deusa, acho que né, o pessoal aqui que está assistindo pode não conhecê-la, chamada Xantico. Tá? E quem é, então, Xantico? É a deusa do fogo da mitologia asteca.
tá? E por essa representação de deusa do fogo, o fogo do coração, o fogo da casa, né, do lar, o fogo dos vulcões, tá? Então, ela era representada por uma serpente, enfim. Mas é interessante a gente pensar, né? Eu lembro que a gente falou, que teve uma outra fala aqui no Instituto, né? Justamente, tá? Como esse fogo, né? Por que eu trouxe Chantico? Esse fogo que também pode vir a queimar, quer dizer, a pessoa, até falando no popular, a pessoa se queima, né? A gente fala assim no popular. Sim. Mas o que também pode acontecer? Esse fogo não olhado, não trabalhado, não direcionado, fogo também é a vida, também é energia, você pode correr aí um risco dele ou explodir ou implodir. E é curioso, porque quando a gente fala de surto, a gente fala de um desequilíbrio, de um surto. Aí o fogo que era para esquentar, que era para aquecer, pode estar botando fogo na casa. Exato. Né? É muito curioso essa ligação, né? Porque quando a situação sai do controle, né? Quando a gente fala de surto, a gente percebe que o que era para ser, às vezes, né, no máximo, né, uma pequena desavença de corredor, né, no escritório, aquilo sai da realidade e vira pancadaria. Você fala, por que esses caras estão brigando? O que aconteceu? Eu acho que E, lamentavelmente, a gente tem percebido, desculpa, Rita, só para terminar, né, as pessoas estão perdendo o controle, elas estão perdendo o equilíbrio. E aí, Rita? Eu acho que tem uma questão assim. Primeiro, tem um mundo externo que está cada vez mais, palavra que a gente pode dizer, exigente, perverso ou difícil, né? Que a corda está esticando. Eu acho que a corda está esticando no mundo fora. Né? As coisas estão cada vez mais caras, as coisas estão cada vez mais difíceis, mas isso não eu acho que não é justificativo. Acho que a grande questão é isso que o Léo está falando, da autonomia do inconsciente. Esses deuses não são cultuados. A gente acha que a gente nasceu com um ego que partiu do zero e que não existe uma série de forças que estão por aí, que a gente dá o nome de deuses, né? Conforme o Léo mesmo já falou, o Hilma dizia que eles se tornaram sintomas, se tornaram doenças. Então, quando um surto acontece, você diz que Deus que está vindo, que teve que vir na marra, né, que não foi cultuado. E aí a gente vê o Deus da idiotia, o Deus da incoerência, o Deus da injustiça, a gente vê a divindade da fúria e do ódio. Né? E que por mais que, inclusive, o que me chama a atenção é que tem gente que faz a cagada, né? Faz a grande bobagem, né? E ainda tem gente que tem poder que briga querendo legitimar a cagada do outro. Sabe, em vez de chamar de canto, eu falava, oh, Fia, não faz mais isso, não. Deixa eu te explicar a lição de história. Mao Tse Tung foi um tirano, cara. Né? Em vez de chamar de cã, não, vai brigar com quem brigou com a mulher que fez a cagada. Isso tão bonitinho, né? Tão legitimador da inconsciência coletiva. Né? E eu acho isso, inclusive, muito perigoso, porque a gente está falando de um inconsciente que, se você não trabalhar na sua vida, se você não trabalhar a sua sombra, se você não prestar atenção nas coisas que você tem, você pode cair muito facilmente numa cena dessas, né, Rita, Léo? Exato. Só retomando, exatamente, concordo, porque essa inconsciência de si, você é guiado, né, por essa... Sabe que eu lembrei, Jorge? Um livro que você gosta muito, também gosto muito, do Pedraza, Ansiedade Cultural, né? Você é guiado por essas forças titânicas daí. Né? Então,
como a Rita falou, os deuses, né? O que estão nesses deuses? Eles não são mais reverenciados. O que há? Qual é a reverência de hoje? Qual é o grande deus? Ó, isso daqui, um grande deus, né? O Instagram, o grande deus, a comida, o cigarro, a bebida. Dinheiro, quer dizer, foi deslocado. Exato. Dinheiro, foi deslocado desse lugar original, né? E é claro que daí os deuses castigam. Mas eu também vou trazer uma outra pauta aqui que eu queria jogar para vocês. Eu estava falando ontem numa aula que eu estava dando, né? Nós operamos, né? Nós temos dois tipos de pensamento: o dirigido, né? Que é lógico, que é ligado ao consciente, e o metafórico, que é o simbólico, né? Mas ligado ao inconsciente. Que dificuldade também que eu vou percebendo, eu ia perguntar se vocês estão percebendo também isso, das pessoas em simbolizar. Com certeza, e inclusive porque a gente tem uma teologia da prosperidade no ar, temos uma cultura de uma psicologia positiva e coach que acha que só existe pensamento lógico. Essa turma aí que não sabe o que é ciência, não sabe o que é inconsciente, não entrou a fundo para estudar essas questões, eles acham que você modela qualquer coisa de qualquer jeito. E que é um leve engano. Aonde que a gente aprende a simbolizar? É com poesia, música, conto de fadas, né? Nesse contato com o inconsciente que está se perdendo por essas questões mesmo que você disse, né? E isso está muito gritante por um abuso de redes sociais também, né, que é muito legal, sou usuário, né, preciso da rede. Né, mas eu só uso socialmente, né? O Jorge é usuário, mas só usa socialmente. O problema todo é que a galera larga de ir para o parque brincar, a criança não brinca mais para ficar no celular. Né, a gente está vendo um excesso aí de uma deterioração, inclusive, do poder do lúdico. Criança não brinca mais. E pior do que isso, não só não brinca, como está perdendo a capacidade de simbolizar. E qual que é a brincadeira do adulto, Jorge? Léo, me responda. Olha, era para ser o sexo, né? Mas a galera também não está sabendo fazer mais direito, né? Tá tudo tão... Hoje eu não posso, estou com dor de cabeça, né? Brincadeira do adulto pode ser se alienar, né? Atualmente, né? Com certeza. Fazer fotinho do lado do Mao Tse Tung, né? Ou se liquefazer, né? Entrar dentro dessa liquidez dessa sociedade contemporânea. Né? O Byung-Chul Han, né, um filósofo sul-coreano, lá no Agonia do Eros, ele vai falar, tem uma frase pequena daquele livro que eu adoro: somente Eros vence a depressão. Sim. Eu adoro. Mas aqui a gente está falando até do caráter que era para ser preventivo, da pessoa se conhecer, fazer terapia, buscar ter coerência com a ideologia que ela escolhe de vida. E isso perpassa por ser de centro, de esquerda, de direita, se é protestante, se é católico, se é espírita, se é ateu, né? Seja coerente. Perfeito. Exato. Se conheça. Né, vamos voltar lá para o Templo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo e nada em excesso. Tem o quê? 5.000, 7.000 anos que isso foi escrito? Tá? E cadê isso? Né? As pessoas não se conhecem, elas criam aí vários personagens que elas saem reproduzindo à torta direito. Né? Em termos de profundidade, é raso que nem um pires. Eu acho que também, Jorge, né, pegando, né, essa inconsciência de si, essa despersonalização, que a gente percebe muita pessoa chegando no consultório despersonalizada. Minha câmera estava suja. Então, você percebe, a pessoa chega no consultório muitas vezes despersonalizada, né? Essa ação no mundo atuante, ou seja, governada pela força titânica, desconectada de si mesmo, isso vai, vou usar aqui uma imagem, isso vai represando, no sentido de vai acumulando, perfeito, mais ainda, esse magma de Shanti. Quando você vê, queimou tudo, acabou, tá lascado. Tudo. E se a pessoa entra em enrascadas, ela entra na sabotagem, que ela nem vê o que ela aprontou com a vida dela. Mas ela cai no ridículo publicamente.
Ela entra num processo muito complicado que eu queria puxar para outro lado agora, que a gente está falando primeiro dos surtos de idiotia, que a pessoa faz bobagens e depois se reclama. E os surtos de ódio, que são os piores que a gente vê aí. Que a pessoa sai brigando com quem não deveria, onde não precisa, inclusive recaindo em problemas judiciais graves. Sendo que ela podia ter feito terapia, podia ter se conhecido, podia ter procurado uma religião legal, que amainasse o seu espírito, jogando ela num caminho de caridade, mas não. Ela sai lá acumulando coisas, sabe lá Deus de quem, né? E o que me chama muita atenção, Rita, é que muitas vezes, em questões de surto, o motivo para que aconteça o surto é nenhum. Por que seu pai quebrou a casa? Porque eu não peguei água quando ele pediu. Sabe? Sendo que a pessoa estava ocupada, não tinha jeito dela parar o que ela estava fazendo e ela pegaria a água para o papai dela 2 minutos depois. Aí não dá tempo, né? O pai simplesmente estava querendo descontar a frustração com o gerente do banco lá e sai detonando tudo e todos, né? Mas eu fico pensando, Jorge, quando a gente fala dessa violência gratuita, né? Não sei se a gente pode falar, dizem a ira divina também, né? Então tem uma violência gratuita. Ela não é só individual, né? A gente é violento, nós somos uma espécie violenta. A questão é aprender a lidar com essa violência e com essa raiva, com esse ódio, com tudo isso que tem dentro. Tinha um filme do Gandhi que eu achei fantástico. Tem uma hora que ele manda, eu não li a biografia, eu só vi o filme. Ele manda a esposa dele limpar a latrina e ela não limpa. E ele tem um surto e ele quebra tudo porque ela desobedece ele. Pô, você tem o Gandhi, né? Teve um surto desse que dirá a gente que é normal, que é comum. Então, esse ódio está aí dentro, que a gente tem que fazer isso que o Léo falou, e é coletivo, né? Porque vai juntando, acaba numa guerra. Né? Ok, mas a gente tinha que, para tanto, ter consciência, se trabalhar essa raiva simbolicamente, projetando isso. Essa coisa é tão louca que o ser humano projetou o ódio nas religiões e na política. Tá? O lugar de legitimar meu ódio da humanidade é na igreja. E no futebol também. Aqui, semana atrasada, deu uma briga de torcida, invadiram o campo e foi quebra-pau para tudo que é lado. É uma coisa que, para mim, chama muita atenção, eu acompanho um pouco. Quando tem clássico aqui em Curitiba, Atletiba, não tem que ficar separada a cidade, você não pode ir para a terminal, porque os caras se matam. Então, mas assim, não é simbolicamente se matam. Né? Então, e aí você fala, por que uma pessoa jovem destrói a própria vida, porque depois disso provavelmente vai ser preso, vai ser habitante de penitenciária. Cadê a consciência para não fazer essa cagada? Mas, Jorge, tem uma facção, a palavra facção mesmo, e segundo o que me dizem, eles vão para isso. Eles vão assistir jogos e eles fazem para ir brigar depois do jogo, ou durante o jogo, ou antes do jogo. Então, assim, tem um coletivo aí que alimenta esse fogo. Né? E é o que eu gosto de falar, que infelizmente, Rita, não está no futebol. Tem igreja que hoje, você vai lá escutar a palavra, a única coisa que você escuta é discurso de ódio. Nós tivemos aqui um centro de Umbanda que tacaram fogo, quer dizer, sabe? Quer dizer, a gente está na Idade Média ainda? Tá. E se você não consegue, né? O Jorge está falando dessa questão simbólica, né? Você também, Rita, se você não consegue, se é uma defasagem, vamos chamar assim, dessa capacidade simbólica, mas se você não consegue simbolizar, fatalmente você vai atuar na destruição. Com certeza. Ou da vida, ou do templo, ou de alguém, ou do outro, ou de si mesmo, entendeu? Quem deve estar lucrando muito com essa história toda é a brother do Jorge, a Eris. Entendeu? Ela falou que vai passar aí, Jorge. Não, fala para eles, eu estou saindo, eu gosto muito de você, mas eu recomendo você dar um rolê em outros lugares. Aliás,
Tem tanto lugar legal para você divertir, Eris. Tá? Mas sabe o que é interessante nisso? Da Ares, né? Além de ser a deusa da discórdia, né, mãe dos males, são os, quando a gente vai olhar na mitologia, são os filhos aos quais a Ares dá luz, sabe? Porque eu acho que ele está falando justamente disso. Vou falar aqui rapidinho para a gente, que eu acho que dá um caldo aqui para nós, né? Algos, as aflições. Anfilogia, as contendas. Androctazai, as carnificinas. Ater, a ruína. Disnomia, a má norma. Orcus, o juramento falso. Os mini, as batalhas. Let, que é o esquecimento. Limos, a fome. Maque, o combate, o maquê. Neicos, as brigas. Fonos, a matança. Tonos, o labor, o que é mais no trabalho físico extremo e o cansaço. E os pseudos, são as mentiras e as falsidades. E é curioso, Léo, que eu fico pensando que eu quero acrescentar mais um filho de Eris aí que foi esquecido. Manda. A invisibilidade, que foi até o tema da prova do Enem. Né? Porque uma das formas mais agressivas que tem é tornar o outro invisível, né? Tá? Silenciar o outro, subjugar, tirar dessa pessoa a voz, o que é muito pesado para a própria pessoa, inclusive, né, que sofre disso, né? E é muito curioso que quem silencia também esquece que essa pessoa um dia vai estourar. Né, que é o outro lado, a gente não quer julgar só quem está surtado, porque tem muita gente também que surta, porque ela sai sendo pisada a vida toda, e uma hora ela cansa, fala, chega, deu, não aguento mais, vocês vão para aquele lugar. Onde é que a gente vê isso, que eu acabei de passar, desculpa, essa experiência? No pessoal de saúde que trabalha em hospital. Eles, o pessoal da limpeza, o técnico de enfermagem, as pessoas não olham para eles não cumprimentam. E daí dizem, e com razão, que esse pessoal não sabe tratar as pessoas são maltratadas nos hospitais, mas eles são ignorados, né? Então, isso que você está falando é perfeito. A invisibilidade, ela gera esse fogo e vem com raiva e com vingança mesmo. Você não me vê, eu também vou ferrar com você. Foi perfeito isso. Tá sem som. Dia cansa, né? Não, e como que isso vai gerando, Rita, né? Esse fogo que queima, né? E que acaba, acho que queima e que consome, né? Se a gente pensar mesmo no fogo, né, na queimadura, você pode morrer com uma queimadura, né, de, sei lá, terceiro grau, enfim. Ou queimaduras, entre aspas, menores, né? Você fica, o quê? Você fica marcado, tá? Com aquilo, né? Não, Agora, mas eu queria pegar muito essa situação, Léo, da pessoa que ela entra num surto, de repente a pessoa quer levar no psiquiatra, quer levar no psicólogo, escambau 4, que a gente vê muito isso acontecendo, mas quando você começa a fazer anamnese com essa pessoa, você percebe, olha, que bom que ela surtou. Isso. Que ela deu um basta, ela falou, chega, cansei de ser o bode expiatório da família, cansei de ser a pessoa invisível, né? Não dou conta mais daquele patrão pentelho que estava cometendo assédio. É que uma hora o copo transborda também, que é outro lado dessas crises, né? Que a gente vê que é o basta, né? Deu, não vou mais ser seu saco de pancada. Né? É a esposa que de tanto apanhar um dia ela fala, chega, sabe? Ela resolve dar uns tapas no cara lá, sabe? E aí? Né? Nossa, que surtada, né? Nossa, mas daí é que direcionado, né? Daí é um surto, entre aspas, direcionado. Entre aspas, direcionado. É para o objeto que causou aquilo. Daí a gente tem que levantar e aplaudir. O problema eu acho que é a questão de quando ele é
por exemplo, o cara pega um carro e tem uma arma dentro do carro, isso aí ele não é direcionado a alguém, o que vier pela frente. Se você fechou, ele te mata, entendeu? Se você encostou no carro dele, ele vai considerar aquilo como uma invasão, e se ele tiver um revólver, ele te mata. E o mais complicado disso, né, Rita, são surtos de agressividade, né? O surto de agressividade, ele é muito complicado de lidar. Inclusive equipes de saúde hospitalares, equipes de CAPs, de CAIS, né? Ou mesmo profissionais que atuam em consultório. Quando a pessoa surta no ódio, é complicado, é complicado. Não, eu acho, eu ia até perguntar uma coisa aqui para Rita. Aliás, eu adorei o seu anel, Rita. Ia perguntar aqui uma coisa. Será então que esses. Vamos brincar assim, tá? Pensando na atuação do complexo, né? Domados pelo pecado da ira. Isso. Né? Será então que eles iriam para o quinto círculo do inferno de Dante? Sim, o que a gente não pode, entendeu? O que a gente não pode é atravessar os portões da cidade de Dite, porque antes dos portões da cidade de Dite são pecados da ira, violência, mas eles são quando a gente é tomado. Quando a gente passa dos portões, que daí começa o baixo inferno, porque tem alto e baixo inferno, que daí é pior ainda, né? Você vê como uma coisa mais profunda. São os pecados cometidos com violência, mas pensados. Então, que é onde a gente caracteriza os sociopatas, os psicopatas, né? Vários gestores públicos aí. E os guardiões desses círculos, o centauro, são centauros e o minotauro, que é metade homem e metade bicho. Então, a bestialidade vem à tona, você perde a humanidade. Né? E aí a gente está falando da Divina Comédia de Dante, só para o pessoal que está assistindo poder se pontuar. Se engata uma primeira que vai, né? Desce de tobogã. Então, eu acho que o surto, ele tá ainda não é no baixo inferno, no baixo inferno, ele ainda está no alto inferno. Né? Então, assim, o cara é tomado pela ira, ele se desestrutura, ele pode até se arrepender. Depois que você passa os portões ali, de dito, daí não tem arrependimento. Agora, o que me surpreende muito, Rita, desculpa interromper, Léo, e aqui eu quero fazer uma provocação. Invariavelmente, gestores públicos, ou mesmo a pessoa que está nesse surto, ele não vai brigar com o valentão, que sabe que ele vai levar um couro. O surtado também não é besta, ele vai tentar bater no magrelo. Ele vai tentar bater, ele vai tentar escorraçar quem ele acha que é o bode expiatório do núcleo familiar. Então, tem um alvo aí a ser direcionado mesmo em certas crises. Tem uma consciência do surto. Eu não vou falar não consciência do surto, mas a pessoa sabe que, por exemplo, ela não vai brigar com o batalhão da polícia, que ela vai tomar um couro. 2 exemplos disso. Uma vez eu vi um morador de situação de rua gritando, xingando, e assim, tocando horror, e todo mundo morrendo de medo dele. Daí, o carro da polícia virou, ele parou na hora. Ué, né? Um surto que é contido só com a visão do carro da polícia. Ele parou na hora, porque ele estava tocando horror, todo mundo morrendo de medo e tal, não sei o quê. E outro de uma pessoa que quebrou tudo dentro de casa, menos a TV. E daí eu perguntei para ela, mas por que você não comprou a TV? Não, porque a TV era cara, eu tinha acabado de comprar a TV. Então, tem algo assim no surto. Tem algo. Uma luz tênue de uma velhinha aqui, né? Agora, é muito curioso, né, Léo, que a gente vê a pessoa que está surtada, ela focar em alguém. Eu quero pegar meu filho, que é sei lá o quê. Né? A eleição dessa pessoa com quem eu posso surtar. Que normalmente é o mais gente boa, é o mais tranquilo da turma, e é o que se sujeita a ser pisado. É a mulher, é o filho, né? Não, veja bem, gente, ele é nervoso, né?
Ou mais legal do que isso, que eu assisti uma vez num CAPS, né? Quando o pessoal falou, estamos ligando para a polícia que você está dando muito trabalho, também parou na hora, viu, Rita? Então, tem um poder aí no início do surto. Eu tenho a impressão que até um pedaço, assim, até um caminho, a pessoa tem controle. A partir dali, ela não tem mais controle. Parece que tem... você falou antes, falou do Minotauro, né, do Centauro. Eu fico pensando qual o caminho que você pode fazer para ir do Minotauro ao Centauro, né? Porque o Centauro também tem uma sabedoria, né? Mas Quiron tá lá, Quiron tá lá. Quiron tá lá, exato. Eu lembrei do Teseu e o Minotauro, e justamente isso que a gente estava falando, né? Tem uma parte do surto, e aí eu acho que é uma linha tênue, que tem uma dissolução do ego, né? Sim, e que o que nos chama atenção, que poderia ser evitado, é não deixar esse caminho de dissolução acontecer. Exato. A pessoa está ficando nervosa, está ficando irritada, vai fazer terapia, vai rezar numa igreja que não estimula ódio. Mas isso denota o quê? Percebe que você está perdendo suas amizades, você está se isolando na vida. Isso sabe? Percebe que você está prejudicando seu trabalho, seu ganha-pão. Desculpa, Rita. Não, eu peço desculpa. Sabe, porque a gente vai vendo que tem um caminho aí de dissolução que poderia ser evitado, mas que não é evitado. Sabe que a pessoa se prejudica no trabalho, se prejudica em relacionamento interpessoal, na família começa a criar confusão sem precisar. Né? E quantas famílias, abraça aí família, não são implodidas porque tem alguém surtado aí que sai caçando confusão onde não precisa. Não, e se quebra, né, Jorge? E se lasca, né? Eu acho que ele está falando também dessa quando se quebra, quando se lasca, quando rompe esse limite, tem essa dissolução, né, no surto, aí tem, além do perigo do próprio surto em si, a pessoa pode vir a virar um suicida ou um homicida em potencial, né, também. Sim, para não falar que várias vezes é os dois no mesmo personagem. Exato! Em várias vezes, porque eu não deixo de ver um cara que sabota a carreira dele de médico. Você vê, o cara gasta aí 300 mil reais para formar, né, para de repente destruir tudo sendo um idiota em cadeia nacional. Essa pessoa é um suicida, ela é um surtado. E é um surtado com diploma de médico que resolve se masturbar sendo anestesista das pacientes. Olha o grau de implicação pública que isso envolve, da pessoa destruir a autoimagem dela, arrebentar com a persona, arrebentar com carreira, arrebentar com o seu nome na família. Né? O cara tem que chegar na reunião no domingo, eu fui jubilado da faculdade, papai. Por que você foi jubilado, filhinho? Eu estava tocando punheta, vendo as meninas jogando vôlei na quadra. É um surto. Né? É um surto. É um surto coletivo e é uma coisa tão complicada, porque é bizarro. Mas sabe o que me lembrou essa questão desses estudantes de medicina? É que a gente não saiu da caverna ainda, a gente está na caverna ainda, coletivamente, é bando, não é humano, assim, não estou falando, né, uma questão intelectual, não, é questão de instinto mesmo. Isso deveria acontecer quando a gente estava na caverna nas árvores, devia acontecer isso. Tanto é que essa situação da masturbação coletiva é coisa que o cara teria que ter aprendido com 11 anos de idade, né? Não aos 25, né? Sabe? Nossa, ficou muito tempo sem gozar a vida, hein? Sabe? A hora certa de tocar punheta para quem toca, né? Isso, a hora certa. Intimidade, né? Eu falo da intimidade. Você vê que, de repente, a galera surta e num curso de medicina, que é o que me assusta, né? Que grau de adoecimento é esse dessas pessoas? Eu acho assim, eu acho que eu estava falando de esticar a corda, né? A medicina, eu acho que ela é uma profissão que ela estica a corda. E ao contrário da gente, que, como você mesmo coloca lá na questão do Instituto, Jorge, que ser obrigado a fazer análise, obrigado a fazer terapia, não que a nossa profissão não estique a corda também,
mas é que a gente tem mais, como se a gente tivesse mais instrumento, você vai para análise, você vê quando o bicho pega, você, né, a gente tem um pouco da questão de servir a esses deuses e ter um pouco mais de consciência. O médico, ele tem um desenvolvimento intelectual absurdo, e só porque se ele tiver um desenvolvimento emocional muito grande, ele está lidando com a morte ali direto e sem estrutura nenhuma. Então, a gente pode lançar uma campanha de vamos fazer terapia com estudante de medicina e com médico, porque eles são professores de Deus. Né? Na verdade, todas as profissões, né, Rita? Quando o Conselho Federal de Engenharia me solta, a semana passada, uma matéria que saiu em cadeia nacional, que 70% das empresas de engenharia estão com dificuldade de contratar novos engenheiros por déficit de formação, você vê que isso é geral. Tudo bem que assusta mais, a área de saúde está muito comprometida. E aí entra a psicologia, a enfermagem, todas. Né? Porque as pessoas estão alienadas. E fazem questão... Exato, e fazem questão de ser alienadas, tanto é que a gente assistiu isso durante o fenômeno, né, da Covid-19. Quantos médicos não foram contra a ciência? Foi horroroso ver isso, médico indo contra a ciência. Né, para legitimar o quê? Uma ideologia fala, sabe, não tem cabimento. E aí eu volto para a sabotagem. Porque além do surto, né, que é o que me chama a atenção, existe um processo inconsciente de sabotagem, de botar tudo a perder. E depois ter que justificar para a família que você foi jubilado da faculdade de medicina, que estava tocando punheta para as meninas no pátio da escola, a coisa é bonita, viu? Que haja família superprotetora para poder justificar isso. Mas a culpa não foi deles. Foi das meninas que estavam de roupinha colada jogando vôlei. Sei. Então, assim, essa culpabilidade do outro, do eu não paro no emprego, a culpa é da escola, a culpa é do mercado, a culpa é do capitalismo, não que não tenha. Detalhe que eram colegas futuras médicas também, tá? Então, a culpa é da médica que estava lá de roupinha colada jogando vôlei. Então, essa projeção maciça, eu acho que ela, quando sempre a culpa é do outro, sempre, né, eu acho que ela indica uma maturidade muito grande. E quando a faculdade ainda omite que isso aconteceu, que eu acho mais legal ainda. Né? É a mãe que passa a mão na cabeça do filho que bateu no outro. Ele bateu no outro porque o outro provocou. Né? Tem 7 minutos. Inclusive, é condizente com isso, né? Da passa o pano, né? Que isso me assusta muito, Léo, porque tem várias pessoas aí surtando, destruindo família, destruindo emprego, né? Destruindo várias condições da vida, né? E que muita gente, em vez de falar, que você está acabando com a sua vida, ainda bate palma. Papai é assim mesmo, mamãe é doida, o que tem mamãe querer sair com mendigo, gente? Não tem nada demais, sabe? Tá tudo certo, né? Tem que esperar ter uma catástrofe para poder tomar conta de alguma coisa? Tem que esperar a pessoa destruir toda a família para poder fazer alguma coisa? Mas é impressionante que a gente vê isso mesmo, né? As pessoas que vêm desenvolvendo, algumas pessoas extremamente intelectualizadas que vêm se desenvolvendo e tem um comportamento que esse inconsciente vem e ele destrói tudo. Essa autonomia do inconsciente, porque nunca olhou para esse inconsciente, né? Isso. Nunca olhou, né? Aí quando olha se assusta. Nossa, existe isso? E ele vem e toma, né? E daí é o que você estava falando da questão do Dionísio. Dionísio vem e passa por cima. Desmembra tudo mesmo. É por isso que a gente fala muito, gente, da importância, né, de fazer terapia, de se conhecer, de ser coerente com a sua ideologia, de procurar um caminho de mansidão, de paz, de reconhecer suas sombras, seus defeitos, né, e mesmo suas virtudes, ter identidade, ter um ego fortalecido, e isso só é construído com muita terapia, né? Passar para vocês para as considerações finais, que a gente já está encerrando. Bom, obrigada, né, mais uma vez, desculpa não ter conseguido participar as outras semanas,
Mas eu acho assim, Jorge, tem uma coisa que você falou que eu acho que é importante. Muitas vezes o Jung dizia, né, que a melhor coisa que uma pessoa pode fazer é surtar. Mas a questão é para onde isso vai respingar, né? Aonde esse surto? Qual o motivo desse surto? Me assusta muito, eu fico muito assustada, e de novo, né, eu sempre bato nessa tecla, com violência de trânsito, né, que às vezes a gente surtada, a gente é violento, estamos cada vez mais violentos. Coletivamente estamos no surto. A questão é a gente ver qual Deus que não foi visto, né, qual Deus que não foi honrado, para a gente poder aprender a conviver com esse tipo de coisa e ver o sentido, o significado de tudo isso que está aí. Léo? Pessoal, sempre um prazer estar aqui com Dante, com os deuses e com todo mundo. E com Caronte. Né? É um prazer, eu acho muito gostoso, é um tema que não se esgota, né? Então, vamos lá, né? Então, obrigado. Viu? Gente, sempre falando que independente de quem você é, de onde você está, tem identidade, tem um ego fortalecido, tenha coerência com a sua vida, para não pagar mico coletivo. Tá? Cuidado com ódio, cuidado com discurso de ódio, tenta ser mais gente boa, tá? Porque, né, tem esses dois riscos, né? Às vezes da gente poder surtar, né, porque está totalmente sendo um idiota, achando que está bonito na festa, né? Por não ter coerência, por não estar esperto com o que está acontecendo no mundo. E a outra questão também, a raiva. Muita atenção com isso, né, gente? E vamos nos cuidar, tá bom? Até a próxima live, gente. Beijo.